Fala galera do Submundo, bom dia, boa tarde, boa noite, se prepara, sabe por quê? Porque ele voltou. Ai, meu Deus. Meu Deus. Sim, ele voltou. Pai do céu. É isso mesmo. Ele voltou igual o ex-namorado quando bate na porta dizendo que esqueceu o casaco, mas está de mala e pasta de dente prontinha para assumir o comando novamente. Igor Magalhães de volta ao comando do CSA. O homem foi demitido há 14 dias e, pelo visto, já bateu aquela saudade. Para quem estava de fora do planeta, no dia 27 de julho, Igor Magalhães sai do comando do CSA e Márcio Fernandes assume o comando do CSA em busca do grande acesso à Série B. Mas, depois de 4 joguinhos de Márcio Fernandes, o homem vai para casa. Dessas 4, 2 foi contra o todo fraquíssimo Vasco da Gama e outras 2 da Série C, que foi uma vitória e uma derrota. E então, Igor Magalhães volta para o comando. A diretoria do CSA avisou que Márcio Fernandes estava saindo por motivos pessoais e como um acordo ali, né? Ninguém sabe o que acontece nos bastidores, mas a verdade é única. O CSA ainda não conseguiu demonstrar o futebol que Igor Magalhães tinha construído no começo do ano e até então os pouquinhos jogos antes daquela sequência horrorosa que ele teve na Série C. Mas o que a gente tem que lembrar é que a sequência foi sim horrível na Série C, mas tem um ponto muito importante, que foi como essa sequência foi construída. Isso vale lembrar. CSA perdeu para o Guarani, perdeu para o Caxias lá no Trapichão, empatou com o Retrô fora, empatou com o Figueirense dentro e perdeu para o Londrina naquela virada dolorosa fora de casa. Mas se você for observar, a sequência foi ruim. Contra quem e como foi a circunstância, não foi um desastre total. Vale lembrar também que nesse meio tempo o CSA ganhou do Ferroviário e se classificou para a semifinal do Nordestão. Então, assim, Igor Magalhães fez sim um ótimo trabalho. Teve uma sequência que eu posso falar que foi uma sequência ruim para o time. Os últimos 5 jogos foram jogos ruins, foram jogos altamente difíceis, mas foi uma sequência que realmente tinha tudo para ser ruim. Claro, CSA tem que vencer. A minha análise sobre isso é o seguinte: Igor Magalhães deve estar voltando principalmente pela atual situação do CSA. O CSA está na 9ª posição, está ali brigando para o G8, tem 3 jogos extremamente difíceis, ainda tem a Copa do Nordeste ali para, quem sabe, chegar numa final, vai pegar o Confiança. Então o CSA precisa urgentemente estruturar o time para esses jogos, pensando no planejamento a muito curto prazo. É uma aposta que pode dar muito certo, mas também que pode dar muito errado. Vamos aos números. Igor Magalhães teve 55 jogos pelo comando CSA, venceu 27 e empatou 15. Então ele tem um aproveitamento muito bom. Nos últimos anos do CSA, ele foi o treinador que mais comandou por mais tempo o clube. E isso faz com que também dê um gás a mais para a torcida e principalmente para o elenco, que hoje está enfraquecido. Ainda assim, vale lembrar que não só a volta do Igor Magalhães se torna fundamental, mas também os 2 reforços que o CSA está trazendo, que é o Ciel e o Biazos, fortalecendo ainda mais o elenco e dando uma força maior dentro do vestiário. São 3 jogos. 3 jogos para definir o futuro do CSA. 3 jogos esse que pode fazer com que o próprio treinador ganhe força ainda mais perante a torcida e a diretoria e que tem uma sequência ótima para o acesso à Série B. Sendo bem sincero, eu acredito que foi uma ótima escolha da diretoria em trazer o treinador de volta. Ele não foi um treinador ruim, ele não foi um treinador que fez com que o CSA desempenhasse tão mal. Tanto que, se a gente for olhar o retrospecto todinho, desde 2024 até 2025, como o Campeonato Alagoano de 2025 que ele fez, que foi, não veio o título, mas foi um Campeonato Alagoano muito forte, empatou ali contra o Asa, foi para os pênaltis, enfim, perdeu, mas poderia ter ganho ali pênalti, ninguém sabe o que pode acontecer, tá num dia bom, tá num dia ruim, mas poderia ter ido para uma final, para um clássico, e clássico
tudo poderia acontecer. E o CSA, há muito tempo sem um título, poderia vir até com mais vontade do que o próprio CRB. Então, o trabalho dele não foi um trabalho ruim, ele evitou o rebaixamento em 2024, ou ele vai ser o grande herói e vai buscar reerguer o CSA e voltar para a Série B e, consequentemente, quem sabe, para a Série A, ou, infelizmente, vai ser apenas um trabalho que, na minha visão, não deveria ter sido cortado, por mais que ficou saturado ali um pouco a questão dele com a diretoria, com os jogadores e tal. No fim das contas, Márcio Fernandes vira aquele step, né, que a gente chama hoje em dia, a galerinha que chama de step, que é quando você acaba o relacionamento, ainda está em dúvida do que vai acontecer, se aí quer voltar, se não quer voltar, conhece um boyzinho ali na balada, pega o boyzinho, fica com ele, começa a ficar um tempinho, e aí o que é que faz? Olha uma foto no Instagram e diz, pô, bateu a saudade. Chuta o boyzinho de 4 jogos e traz o homem de volta. Foi o que aconteceu.